Mas, pessoal que está presente aqui pela internet, obrigado. Obrigado, Fred, pela sua presença. Nós quebramos o protocolo, a ideia hoje era trabalhar um tema sequencial do que você vinha apresentando desde o encontro anterior, Fred. Mas a gente está brincando, descontraindo, tem o brinde da cerveja, tem o chocolate da Janete, chocolate, estou aprendendo. Mas a gente brinca, a gente faz piada, tudo, mas realmente nós não estamos num astral assim muito legal não, né, Fer? A hora que eu cheguei ainda a gente estava conversando. E eu, como dou consultoria, eu tenho várias empresas que eu dou assessoria, então a gente tem que fazer um trabalho meio terapêutico, Fred, o dia todo, e todos os dias, né? E o Itamar até disse uma coisa que eu achei bem interessante, e é o que todo mundo teria que fazer. Às vezes a gente pensa de criar uma comissão, um grupo de crise dentro da empresa, a gente pensa assim, tá, mas se a empresa tem 3, 4 pessoas no administrativo, por que montar uma equipe de crise para cuidar? Pode ser uma empresa com 2 funcionários, Thiago, tem que montar. O que é esse grupo que vai cuidar de crises, né? É para a gente repensar e ver os caminhos que nós vamos tomar. O Itamar, que veio representando a Grelli, ele explanou alguns pontos, mas todas as empresas estão buscando alternativas para amenizar essa fase. O pessoal da Cigana estava contando para mim, achei muito legal, várias alternativas que vocês estão buscando, né? Depois, se você quiser até verbalizar isso, passar como experiência, eu acho muito legal, e são as alternativas que se espera que as empresas façam agora, né? É como eu disse antes do intervalo, nós estamos vivendo um momento em que não dá mais para trabalhar aqueles planejamentos. Aquilo tudo que foi planejado em outubro, novembro, quem fez o planejamento para 2020, engaveta, e agora a gente tem que trabalhar um dia por vez. E cada um sabe o tamanho da sua dor. Nós enumeramos hoje, Fred, 10 itens para a gente repercutir um pouquinho, e eu gostaria que os presentes também pudessem dar suas contribuições, para que a gente possa tentar sair dessa noite, nessa 1 hora que nós vamos ficar juntos agora, mais fortalecidos do que nós chegamos. O primeiro item que nós colocamos como provocação, porque todo mundo está viralizando medidas, o que estão fazendo, e os fake news rodando. Nós fizemos um caminho diferente, eu, a Fernanda e a Joyce. Nós criamos algumas reflexões para os empresários poderem pensar como que a gente vai sobreviver a essa crise. Porque eu, como economista, me preocupa demais, e eu tenho 48 anos, passei pelo Plano Bresser, passei pelo Sarney, passei pelo congelamento de preços, passei pelo Collor, pela Zélia Cardoso, né, João Gabriel? Passei pelo Plano Real, passei por tudo isso, mas em nenhum momento eu me lembro de algo que trouxesse tanta indefinição, tanta indecisão como esse momento que a gente está vivendo. Eu, como economista, eu não me lembro de um momento tão tenso. Eu lembro que a última vez que eu fiquei tão tenso assim, Fer, foi quando teve a migração do plano cruzado para o RV, depois para o Plano Real, em meados da década de 90, em 94, que o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, e o governo era o Itamar. Tanto é que isso credenciou, por conta do Plano Real, a transformar o Fernando Henrique Cardoso em presidente do Brasil, depois por 8 anos. Não me lembro. Só que o que eu penso é o seguinte, está me incomodando demais, como cidadão, como brasileiro, como empresário, o sentimento das pessoas. Eu acho que o problema é o seguinte, a crise está instalada, há uma preocupação grande, o grupo de risco são os idosos, e as pessoas que mais são suscetíveis a ser contaminadas são as pessoas que mais podem transmitir, a exemplo das crianças, e a gente tem muita preocupação com os idosos. Meu pai tem 72, minha mãe vai fazer 70, meu sogro 75, minha sogra 75 também, e eu tenho inúmeras outras pessoas da família e amigos com essa faixa etária. Claro que nos preocupamos. Mas também me preocupa a gente anular a discussão desse momento empresarial, porque nós fazemos parte de uma sociedade onde 90% dos empresários no Brasil são pequenos, são empresas de pequeno porte. A maioria das empresas, ou por que não dizer a totalidade do Clube Empreende, são empresas de pequeno porte. E digo a vocês que o massacre no momento de crise, ele vai descendo, ele vem de cima e vai descendo. Quem que dá as cartas no momento de crise? Os que têm mais poder. São os bancos, os grandes empresários. Hoje uma empresária estava dizendo que já ligaram para ela, nós não temos 10 dias do início desse turbilhão de crise, o corona está vindo desde dezembro, mas efetivamente 10 dias começou a fervilhar tudo. E hoje ela recebe uma ligação, uma empresa que eu dou assessoria, e disse para ela,
para que não venhamos cancelar o contrato de prestação de serviço, o que a gente pode fazer? Então, assim, aí ela disse, tá, e o que você quer fazer? A pessoa disse, olha, eu não sei. Então, começa a pressão dos mais poderosos, aqueles que têm mais poder, têm mais condições, têm mais capital, ele vai dando as cartas para os menores. E vai sobrar para a turma que está lá embaixo. E aí tem algumas reflexões. Porque Cigana, por exemplo, está dando férias coletivas para a equipe. Você me disse. É uma das medidas. Todo mundo pode fazer isso? Não. Só que é o momento em que, se os empresários não sentarem com as suas equipes, se cada empresa não sentar com seus colaboradores, não sentar com seus parceiros e discutir o tema que afeta a ele, o que vai acontecer como o plano final? Aonde que vai estourar? Os colaboradores. E aí, a questão é muito mais complicada do que a gente imagina, porque imagina o tempo que você demora, Tiago, para formar um profissional para fazer um pós-obra, para limpar um piso. Quanto tempo você demora para treinar, capacitar, deixar o cara bacana? Aí vem um turbilhão desse, e aí você pensa, férias coletivas, deixa o cara em casa, desconta o banco de horas, o que eu vou fazer para manter o emprego? Porque depois, além de criar uma massa de desempregados, que já tem mais de 12% da população ativa desempregada no Brasil, há uma tendência de aumentar. E depois para contratar essa mão de obra e formar de novo. Então é uma engrenagem muito séria. É um tema complexo, né, Fred? Que todo mundo só tem pergunta, mas ninguém tem resposta. Não tem resposta. Inclusive, preparando todo esse trabalho, eu me lembrei de uma obra que eu vi um tempo atrás, e eu já vi pessoas comentando a respeito dela, só para a gente ter uma noção, é uma historinha, mas é uma historinha interessante. Alguns anos atrás, antes de 1630 mais ou menos, conhecia-se vários animais, a fauna, a flora, os pesquisadores conheciam vários animais. E eles só conheciam o cisne branco, só existia o cisne branco, ninguém conhecia nada diferente do cisne branco. Então chegou-se à conclusão de que todo cisne é branco, né? Eu observo que todo cisne é branco, todo cisne é branco. Até que 1630 alguma coisinha lá, uns pesquisadores descobriram um cisne negro na Austrália. E aí mudou todo o conceito. Falou, nossa, então existe cisne negro. Essa alegoria trazida por um autor, Nassim Taleb, que ele é libanês, radicado nos Estados Unidos. Tem um livro muito interessante que chama justamente O Cisne Negro, que ele fala de estatística, fala de probabilidades. E o que a gente está vivendo hoje é um cisne negro. É uma coisa que a gente jamais imaginou, né? Que chega de uma hora para outra, mas o fato está aqui, né? A gente precisa encarar com seriedade, traçar todo o planejamento daqui para frente com seriedade, sem pânico, sem desespero, porque é uma situação que já se apresenta. Então a gente tem que bola para frente e se programar dentro disso. Não tem como negar essa realidade. E vocês podem participar, viu, pessoal? Tanto o pessoal virtual também pode participar, né, Jonathan? E o pessoal presencial. Eu digo o seguinte, todos os países no mundo vão passar por essa crise, estão passando e vão passar. Todas as empresas brasileiras vão passar por isso. Quem tende a sobreviver? Quem já estava com a resistência melhor do que as outras. Essa é a grande verdade. Agora é um teste de fogo. É como a gente vê os países, né? Você vê a Coreia do Sul, por exemplo, que tem uma população que não é grande, mas a Itália também não tem uma população grande. E a gente vê que são exemplos completamente diferentes. E não é falar só porque a segunda população mais idosa do mundo é a italiana. Ela perde só para a população japonesa. Não é só essa a questão. São as medidas que se tomam. Então, eu acho que no momento de crise, nós temos dois cenários. Primeiro, eu como empresário, como eu estou? Como eu estou, Du? Como está a minha empresa? Como está a saúde financeira da minha empresa? Conheço meus números. Esse é um momento que você falou muito numa das suas palestras, Fred, sobre números. Você até fez uma analogia com aquela passagem da Alice, né? Quando a Alice chega no País das Maravilhas e pergunta é o gato, né? Para onde vai esse caminho? E aí ela diz, para onde vai esse outro caminho? E o gato diz, para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei, eu estou perdida, então qualquer caminho serve. Imagina numa hora dessa quando você não tem números, Fer. Você não tem noção de como é que se comporta seus números. Até na hora que você vai decidir e falar assim, vou cortar, vou dar férias, vou abater do banco de horas, vou tomar medidas. Baseado em quê? Aí você vai no chute. Não é isso, Fred? Exatamente. Bom, conhecer número é lição de casa, né? E eu sempre digo isso, repito, o brasileiro tem uma dificuldade real com matemática. Não sou eu, você, todos,
É difícil o brasileiro se dar bem com matemática. Mas é um fato, principalmente para quem é micro e pequeno, que não tem braço suficiente, que não tem funcionários específicos para isso, não tem jeito, tem que conhecer, né? Tem que investigar, cavar, descobrir custo, descobrir margem, para saber justamente o que pode cortar, o que não pode cortar, o que é fundamental, o que não é fundamental. Sem dúvida. Depois, inclusive, você vai trazer algumas medidas que já foram tomadas, né, Sim. Fred? Você vai apresentar para o pessoal, Sim. um pouquinho mais adiante, algumas medidas governamentais. Exato. Que vai ajudar a contribuir com esse momento. E detalhe, são medidas agora, de hoje, porque amanhã já podem haver outras medidas. As coisas estão correndo tão rápido, né, que é fundamental que a gente fique atualizado para saber o que tem de oportunidade, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Então, acompanhe, eu vou citar algumas aqui que até hoje à tarde foram essas as divulgadas, né, principalmente para a gente que é do estado de São Paulo, e tem iniciativas municipais, estaduais, de outros lugares, e federais também, mas a gente tem que estar atento ao que existe para saber o que serve para a gente, né, o que a gente pode aproveitar disso tudo. Exatamente. Aí, uma primeira questão que tem dentre as 10 aqui, Fred, talvez seja uma questão que até a Fer não é exatamente a área que você fez seu doutorado, mas de repente você pode também trazer suas contribuições. Você puxa o microfone aqui, tá? Quais medidas as empresas, os empresários profissionais, as empresas estão adotando para prevenir o contágio? Eu, sinceramente, Fred, Fer e todos, eu estou um pouco assustado com o radicalismo das pessoas. Porque as pessoas às vezes pensam assim, mas é que você não tem dimensão da gravidade. Claro que eu tenho, eu não sou alienado, eu leio todos os dias, acompanho jornais, revistas, noticiários, só que tem um detalhe, as contas não esperam, os boletos não esperam. Então, ainda hoje, uma nutricionista do meu filho chegou para ele e disse, olha, a partir de amanhã, que é a próxima consulta dele, só virtual a consulta da nutricionista. Não vou fazer a consulta presencial. Acho que tem respeito, claro, a profissional, as decisões que toma, mas seguramente ela deve ter uma estrutura financeira e de outra natureza melhor do que a de muitos empresários. Porque realmente não é fácil você tomar uma decisão dessa, né? Você imagina, a gente tem obra, o Du sabe, que estava lá com a gente na obra do Vila Lobos, como é que você para uma obra se você tem prazo para entregar? Então aí você vai ter que fazer um amplo combinado e dizer que vai atrasar a obra, entenderam? Então, as coisas têm que acontecer. Aí o item diz, como prevenir? Eu acho que tem algumas coisas. Eu cheguei aqui até em tom de brincadeira, bati o pé em todo mundo, não dei a mão para ninguém, eu estou fazendo as minhas higienizações, estou indo no banheiro lavar a mão várias vezes, já tinha o toque do álcool, agora mais ainda, Fer. Né? Então, eu acho que tem algumas medidas. As pessoas chegam na sala, hoje o João Gabriel teve reunião com uma arquiteta na minha sala, o que eu fiz na hora que ela chegou? O João, já conheço ele, falo com ele quase todos os dias, o que eu fiz, Fred? Abri as janelas. Então, essas são as medidas. Eu acho que não é a gente anular o dia a dia, mas buscar algumas medidas para a gente continuar permitindo o funcionamento. Né, Fer? Nada a contribuir? São medidas cautelosas, né? Eu vou até usar o exemplo do cisne negro que o Fred nos trouxe aqui. É uma condição em termos biológicos que existe. Então, a gente tem que ter essa consideração, sim. Esse vírus ele já existia, tal. Até nós estávamos conversando, né, Tiago? É um vírus que já existia há muito tempo, aí ele tem as mutações, e aí se torna, então, mais contaminável, digamos assim. Então, a gente tem que estar mais atento, sim, a cuidados, né, com higienização. Nós perguntamos hoje no início da reunião a questão do arejamento aqui do espaço. Então, essa cautela, ela é importante. Ele é realmente um vírus altamente contaminável, né? Passa com muita facilidade e muitas vezes ele pode ser assintomático. E muitas coisas nós não sabemos ainda, né? Então, todos os dias saem novos resultados de pesquisas, né, trazendo novas situações, novas possibilidades. Então, toda cautela é importante, sempre. Pensando em termos biológicos, tá? Para que a gente não piore essa situação. E aí, em termos econômicos, então, mais ainda. Teve um empresário hoje que disse assim para mim, tá bom, mas aí você quer o quê? Que se morrer não tem depois o que superar na empresa. Então o pessoal radicaliza um pouco. Ninguém está falando aqui que é para correr risco. Eu estive em Ribeirão ontem, reunião, trabalho, amanhã eu estarei em Barretos, com reuniões em 2 lugares. Agora, como é que eu faço? Eu paro o mundo? E aí eu vou virar para meus clientes e falar, olha, gente, faz o seguinte, eu vou fazer uma quarentena, e aí o cliente vai falar assim, André, super aprovo, e faça uma quarentena também dos boletos.
Não é isso, Fred? É uma situação, é o cisne negro, a gente jamais esperou por isso, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. O que eu imagino, eu até aconselho, que eu tinha trazido dentro desse material, desde já, desde hoje, considerando o cenário de possíveis alguns meses aí de um movimento fraco, desde já conversar com fornecedores de vocês. Pessoal, vamos conversar. O que a gente pode fazer? Você falou que realmente quem tem carta maior dá as cartas. Acontece que é uma situação global, né? Todos estão passando por isso. E se o grandão lá em cima começar a esmagar o pequeno, vai todo mundo para o mesmo buraco, né? Está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, eu acredito que a gente tem que trabalhar com essa questão de renegociar dentro do possível. Olha, vamos parcelar, vamos dividir. Ainda que você, principalmente se você ainda tiver um fluxo de caixa, tiver um capital de giro, segura as pontas, economiza o que puder, né? E começa a fazer essa renegociação. Por quê? A gente precisa ver o que vai acontecer ainda. E uma coisa interessante que o André falou aqui no início é que o planejamento não existe mais planejamento de longo prazo, né? O planejamento é praticamente diário. Como eu falei para vocês agora há pouco, nós temos algumas medidas que foram anunciadas nesses últimos dias do governo e vão vir outras medidas. Então, assim, o planejamento, eu fiz um planejamento para isso, veio um negócio diferente, cara, eu vou ter que me adaptar, eu tenho que ser flexível, né? A gente tem que agir rápido nessa hora. O Fred, você falando sobre essa situação dos grandes, né, tomarem o cuidado para não massacrar os pequenos, me faz lembrar o que eu vi ontem na televisão. Uma propaganda do Itaú, que eu acredito que até os outros bancões também vão fazer a mesma situação, que já começaram a anunciar que quem tem empréstimos nesses bancos podem pagar essa parcela sem juros até 60 dias. Exato. Então já começa a surgir esse auxílio dos grandes e não só do poder público, né? Não Exatamente. Só do governo. Tem algumas das medidas que foram anunciadas que eu trouxe que constam essas medidas também. E aproveitar que estamos falando dos grandes, vamos falar dos pequenos, né? Nós somos pequenos, somos micro. Cara, é a hora da gente fortalecer o nosso ecossistema. É a hora da gente fortalecer o nosso ecossistema. É hora da gente comprar no açouguinho de bairro, no mercadinho de bairro, no seu amigo que é pequeno, porque são as empresas que terão mais dificuldade de sobreviver. Um Walmart da vida, uma Casas Pernambucana, esse povo vai embora, né? Mas nós pequenos temos que nos unir, né? E fazer esse ciclo de consumo, não só nós como empresa, mas nós como consumidores também, pessoas físicas. A gente tem que dar essa força porque, como eu falei, a gente está tudo no mesmo barco, né? O Fred, o Rafael Agostinho, da Salgar, ele colocou o seguinte: na Salgar vamos abrir mais um turno no almoço com delivery para equilibrar a falta de demanda da noite. Ele faz duas perguntas. Se seria uma boa saída e abrirem um turno novo. Ele pergunta o que a gente recomenda. Bom, de novo, né? Nós não temos todas as respostas, mas o que me parece mais óbvio, vamos ter um pouquinho de empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro, eu me colocar no lugar do cliente, do consumidor. Por que todos os órgãos governamentais do mundo inteiro estão pedindo para a gente se isolar? Porque, eventualmente, muita gente vai acabar pegando o vírus. O detalhe é que pegue o vírus ao longo do tempo e não todo mundo junto. Todo mundo junto pegando o vírus vai arrebentar com o sistema de saúde, não tem estrutura. Então, privado, inclusive. Exato, que já está complicado. Então, a ideia é realmente se isolar durante algum tempo. Ok, vamos deixar isso aí contaminar aos poucos. E nesse período, se coloca na posição de consumidor, você que fez a pergunta aí. O que o consumidor vai precisar? Ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa consumir. Como? Se muito lugar ele não vai poder ir, se muitos lugares estão sendo fechados por ordens superiores, como, por exemplo, shoppings e academias, já foi determinado o fechamento, na região metropolitana de São Paulo, em Santa Catarina. Então, se coloca no lugar do consumidor. Se você fosse, e você é consumidor, você precisa comer, você precisa de entrega, você precisa de delivery. E esse negócio de delivery é uma coisa interessante,
para a gente facilitar ao máximo. E aí que é uma coisa bacana que eu consigo até agregar valor no meu produto. Eu facilitar ao máximo. Cara, você quer comer, você faz uma coisinha rápida, aí o negócio chega para você pronto. Você não vai ter contato físico com o entregador, que é uma coisa que, inclusive, o iFood e o Rappi estão fazendo. Você não ter o contato físico com o entregador e não levar maquininha, cartão, nada. Já faz o pagamento pela internet. Então, não precisa apertar botão de maquininha, pegar dinheiro, nada. Então, assim, oferecer esse tipo de serviço, né? Se coloca na posição do consumidor, você, com medo de contato, precisando consumir, o que você faria? É uma forma da gente analisar e começar a traçar estratégias também. Eu acho fantástico essa questão do delivery, essa questão também dos turnos. Inclusive, se tiver a possibilidade de distanciar os turnos, inclusive os horários de folga, de almoço de funcionários, intercalar, não deixar todos juntos ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazendo esse picadinho. Porque nós também, todos que estão nessa situação, nós temos responsabilidade com a segurança e a saúde dos funcionários e dos clientes. Né? Por quê? Porque sem um, sem outro, a gente não gira, não funciona. Né? É complexo, né, Fred? Porque o Brasil vem de 2 anos de profunda recessão. Os 2 últimos governos Dilma e um pedacinho Dilma e Temer, nós tivemos aí menos 3%, acima de 3% negativo, PIB negativo. Depois nós tivemos 2 PIBinho e 2018, 19 com 1%, né? Então, vejam que interessante, interessante não, trágico, né? A gente já vinha de uma crise sem precedente também. E aí agrava com isso. Você vê que é totalmente diferente de uma nação que já vinha pujante, você pega Estados Unidos, por exemplo, com tudo que eles estão passando, mas eles estão em pleno emprego ainda. Então, é completamente diferente da estrutura que o Brasil e o empresariado brasileiro recebe o Covid. Porque o preparo, a saúde financeira das empresas do Brasil é completamente diferente de outras nações, né, Fred? Sim. Inclusive, é uma coisa interessante isso, eu vou dar palpite aqui, porque eu não sou economista, ele que é, mas você me corrige se eu estiver errado. Uma coisa interessante, bom, tudo nessa vida é cíclico, né? A economia é cíclica, a gente está em cima uma hora, outra hora está embaixo, faz parte. E a gente andou por baixo um bom tempo, né? E quando a gente estava por baixo, muitas nações estavam em cima, as bolsas estourando, lá em cima, e pá, supervalorizadas, pleno emprego nos Estados Unidos, Europa, aquela coisa, pá. Então, eles já estavam numa situação que provavelmente começaria uma descida, né, natural por conta de ser cíclico. E a gente estava começando a subir, né? A gente estava se reestruturando com algumas reformas que já foram feitas, com várias outras que ainda têm que ser feitas, mas a gente estava começando a subir. Então, é uma situação diferente, mas, por outro lado, o brasileiro tem muito... Bom, você falou de várias crises aí, né? Além de crises mundiais, do subprime de 2008, nós já tivemos várias crises nossas, né? Então, quem tem os cabelos um pouco mais grisalhos como nós já passou por um monte de coisa, então a gente está um pouco calejado, então a gente tem essa vantagem. Mas realmente é uma coisa bem interessante essa, né? Da gente estar começando a deslanchar, já tinha toda uma expectativa. Né? Descemos 8 degraus na escada. Quando a gente sobe 2, a gente fala, bom, agora eu vou chegar no pico. Né? Na minha vez, né, cara? Isso, na nossa vez, né? Exato. Mas são lições, né? Eu acho que agora é a hora da criatividade. O brasileiro, a gente fala que ele é muito criativo, essa é a hora da gente mostrar. O João Barros está dizendo aqui, está dizendo o seguinte, Fred, que ele disse assim, no meu caso, o meu serviço depende... O João Barros, não sei se você lembra dele, bala no alvo, ele mexe com legalização de arma. Né? Okay. Que até seria um negócio bom, né, agora, né, o Tiago? E ele está dizendo o seguinte, no meu caso, o serviço depende de órgãos governamentais, Polícia Federal e Exército. Já avisaram que não vão mais atender o público, nem terão expedientes internos sem prazo de voltar. E eu tenho uma colaboradora que passou na OAB, e ela precisa de uma verbação do fórum. Também vai na mesma linha do João Barros. Esquece, não tem prazo, é para discutir só lá para abril. Então, quer dizer, a OAB que ali entrar e fazer o pedido agora no final de março, já não pode. Os órgãos, sim, depois... O problema é até lá, né? Esse é o detalhe, até lá, né? E aí? O problema, tudo é até lá. Então, quando o ministro da Saúde, no pronunciamento de hoje, ele diz assim, a nossa curva, ela vai começar a ser descendente quando, que você tocou num ponto importante, o problema dela é se ela for um pico,
porque aí a saúde vai estrangular. Não temos. O André Felipe me falou hoje quantos leitos tem, não sei se você vai lembrar, Jonathan, mas é 29 mil. Então, quer dizer, nós não temos estrutura nenhuma, o problema é até lá. E é que nem o empresário, vamos supor, a Cigana deu férias coletiva. Só que para você tomar uma decisão de dar férias coletivas para a sua equipe, você tem que fazer algumas contas. Primeiro, eu tenho que ter dinheiro para pagar as férias, ou eu posso até negociar e pagar depois, é possível isso. Eu tenho que ter capital de giro para tocar, minha reserva para tocar durante esse mês ou durante esses meses. Quando eu falei do grande, é nesse sentido. Por isso que é muito interessante quando você fala assim, vai comprar, dá preferência para o par, que é menor, que é pequenininho. Porque o grande, ele tem já uma estrutura para suportar essas crises, né? O problema é o pequeno, que não tem capital de giro, né? Você vê que depende da venda amanhã, do dinheiro que vai entrar semana que vem, né? Imagina quem acabou de fazer captação de recurso financeiro. Você imagina como é que está a cabeça, como é que eu vou honrar os compromissos? E detalhe, os bancos, por mais que o governo diga que os bancos, via decreto, vão prorrogar os pagamentos, só que o grau de dificuldade que eles estão estabelecendo hoje para você captar novos recursos está absurdo. Porque assim como nós, os bancos também estão com medo de calote. Mas eu acredito, André, meu pedaço advogado, como eu disse, de novo, volto a falar do cisne negro, porque eu quero que isso fique marcado na cabeça de vocês. É uma situação atípica. Não fui eu que pedi, ou ela, não é culpa de ninguém, né? Então, eu acredito que no médio prazo, vai começar a haver contestação judicial de dívidas. Olha, por que você não pagou? Cara, eu não paguei porque ninguém fez, ninguém conseguiu trabalhar, a gente não conseguiu resolver. Então, existem algumas situações de caso fortuito ou força maior, por exemplo, que são termos jurídicos, que prevêem a possibilidade de você deixar o teu contrato, a tua obrigação ir para frente, sem penalidade, porque não há o que fazer, né? E nesse contexto, eu posso afirmar que, cara, não teria sentido nenhum você ter uma parcela grande para pagar de um banco gigantesco e você está sem capital de giro e se acabar com o que você tem para pagar uma parcela, como é que você vai tocar os próximos meses, né? Então, assim, como eu disse, renegociar, tocar para frente o que puder tocar para frente, né? Fazer conta, conhecer os números e economizar onde puder. Economizar onde puder e pagar realmente o essencial. Eu acho que vai ter muita discussão disso daqui a alguns meses, meio para o fim do ano, atraso de conta de luz, de água. A justiça vai acabar intervindo, porque é uma questão de necessidade, né? Com certeza. Tem um item aqui que a gente colocou na provocação também, Fred. Gente, vocês podem ir falando também, tá? Tiago, você está quietinho, você também está quietinho, Fábio. A Raco está quietinha. Alexandre. O Alexandre é tão falante da Prepara, hoje ele está quietinho também, Fê. O João Gabriel, que é nosso orador mor, também está quietinho. Pode ir falando, viu? A Janete. A questão é a seguinte, embora a complexidade do Covid-19... Por que Covid-19? Porque o coronavírus é a gripe, né? É um vírus... É a família, né? É a família, né? Entende, e o Covid é isso? O Covid é um filho meio rebelde, é isso? Que a gente não entende bem... O João Gabriel, que é nosso orador mor... Descoberto em 2019. É só a nomeação dessa mutação desse tipo de vírus, da família SARS, né? Só que como a gente não conhece ainda o Covid-19 plenamente, é um filho meio rebelde, né? Que a gente está tentando entender o que ele quer da vida. E aí diz o seguinte, ó, embora a complexidade do Covid-19 se evidenciou mais intensamente a partir de 10/3/2020 em nível Brasil, com maior intensidade no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, você já sente o reflexo em suas vendas? Acho que é uma pergunta que vocês podiam responder daí mesmo. Você já sente? Na compra. Embora a complexidade do Covid-19 se evidenciou mais intensamente a partir de 10/3/2020 no Brasil, com maior intensidade no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, você já sente o reflexo em suas vendas? Acho que é uma pergunta que vocês podiam responder daí mesmo. Você já sente? Na compra. Sim. É igual o álcool, né? Você entendeu como é que é a engrenagem, Fred? O Eduardo serralheiro, ele tem uma serralheria, o que ele está colocando? Quer dizer, eu não tenho... Não saiu? Eu estou só reprisando a pergunta dele, que o Eduardo fez, e ele diz o seguinte, quer dizer, a matéria-prima não vem, ele não consegue atender o cliente dele.
ele não atende o cliente, atrasa a entrega da obra. E aí, consequentemente, o cliente ou vai sustar o cheque, né, Du? Estou exagerando, mas ou vai querer criar dificuldade para pagar. Quer dizer, você vê como é que é a engrenagem? Claro. Está tudo interligado, né? É o que eu falei no começo, eu repito. Nós estamos todos no mesmo barco. Assim, a gente não pode esperar empatia, ou boa vontade, ou bom senso de todo mundo. Mas a gente tem que ter esse bom senso com os nossos clientes e nossos fornecedores. Então, meu amigo, vamos sentar na mesa aqui, ou vamos sentar pela internet, né? E vamos discutir, cara, o que a gente pode fazer aqui que seja melhor para todos, que não vá prejudicar ninguém. O cara vai esperar uns dias para você, uns meses que seja, para você entregar, não vai executar o contrato, vocês combinam um valor proporcional, enfim, tem que negociar, tem que ser alguma coisa que seja boa para todos. E você falou uma coisa interessante, você também falou do álcool. A gente está vendo aí, como a gente sempre vê, né, em crises, né, tem gente que se aproveita, né? Então tem garrafinha de álcool sendo vendida a R$50, R$70, R$90, enfim. Essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente para não fazer. Por quê? Cara, a crise vai passar. Vai. Eu acho que o mundo não deve estar para acabar por enquanto, tem mais um tempo pela frente. Então vai passar. E quando a crise passar, o que vai restar é o relacionamento teu com o teu cliente. Se hoje você cobra do cara 90 pila o frasquinho de álcool gel, o dia que tiver álcool gel para todo mundo, ele nunca mais vai olhar na tua cara. Então, assim, além de ser uma questão de honestidade e de respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é uma questão também de humanidade, né? Você pode estar privando a pessoa que não tem recurso de comprar aquilo, enfim, tem que ter muita noção, muito senso disso para manter essa relação com o consumidor, né? Para que seja uma relação que vocês já haviam tendo e continuem mantendo essa relação. Inclusive, só complementar com relação a isso, lembra do CRM? A gente falou alguma coisinha de CRM um tempo atrás, né? Que é a gestão de relacionamento com o cliente de vocês. Cara, essa é a hora. É a hora de você trabalhar com o que você tem de mais forte, que é conhecer teu cliente. Saber o que ele precisa, saber as necessidades dele, tomar atitude para chegar até ele, fornecer produtos ou serviços de uma forma criativa, inovadora, mas que consiga chegar até ele. Então essa é a hora de você melhorar esse relacionamento. Claro, uma ou outra ação ainda fazendo nas redes sociais, principalmente porque se o pessoal ficar em casa vai ficar no celular, Instagram, Facebook, fazer uma comunicação para atrair mais clientes, novos clientes, mas também e principalmente mantendo um bom relacionamento com quem já é cliente de vocês, com quem vocês já conhecem e já tem toda uma história de relação. E jogar limpo também. Eu acho que uma questão importante, eu digo a vocês, o pessoal que está pela internet, é não responder com senso comum. Tem uma coisa que me incomoda demais nas pessoas hoje, é o senso comum. Por que você atrasou isso, não entregou isso, fez dessa forma ou fez daquela forma? Porque a Dilma está sendo impeachmentada. Porque o Temer saiu uma gravação dele com o Joesley Batista. Porque agora ganhou o Bolsonaro e eu não confio no Bolsonaro. Porque tem o corona. Não, que nem Du. Não é chegar para o cliente e falar, vou atrasar por causa do coronavírus. Não. Eu acho que tem que ser um pouco mais assertivo. Você concorda, Fred? Esse senso comum, ele irrita. Então, você vê que todo mundo começa, como aconteceu hoje. Quer dizer, a liga para o meu cliente, eu preciso que você reduza a prestação de serviço. Mas o que você está querendo, baseado em quê? Eu não sei. Quer dizer, ele sabe que está para vir uma crise, que ele está deduzindo, não sabe o tamanho, não sabe o impacto, mas ele não disse. De repente, ele pode mostrar com números o que isso impactou, vai impactar. Não é isso, Fred? Sim, claro, sem dúvida. Então, sair do senso comum, porque vai virar agora um clichê, todo mundo, todas as desculpas do mundo. Não visitei o parente, não fui no hospital, não paguei a conta, o boleto atrasou, é tudo coronavírus. Tá, mas tem que explicar um pouco melhor, quer dizer, qual que é o motivo, né? O Matheus está dizendo aqui... Está levando o microfone para o Fábio. Eu me antecipei ao prestador de serviço, uma assessoria que eu tenho tributária, e pedi o cancelamento, a suspensão, na verdade, por tempo indeterminado, para prorrogar isso aí. A hora que a gente voltar a começar a ter faturamento, a gente volta com a assessoria. O contrato é 90 dias, você vai ter que pagar esses 90 dias. Falei, não sei nem se eu vou estar vivo daqui 90 dias. Então, por força maior que você diz, e também falei por questão de ética mesmo. Eu falei, cara, não fui eu que trouxe esse Covid para cá, então
Vocês têm que estar um pouco mais humanizado em relação a isso. Você não quer perder, não quer ter esse tipo de situação, ok, mas eu já estou me antecipando que eu não vou pagar o boleto. Então, são pessoas também que não têm nessa parte o senso comum de dizer, é culpa do Covid e a hora que atrasou o boleto. Não, eu já estou antecipando e ele não está aceitando esse tipo de situação. É que tem um detalhe que eu acho importante a gente refletir, não sei se o Fred vai concordar. Vai depender muito agora, gente, de como eu era. Como é a minha vida pregressa como empresário, como profissional, como cidadão. Porque o cara que era recorrente e não pagar direito, recorrente e não entregar o serviço corretamente, não vai ser o corona que vai mudar o paradigma. Agora, se você sempre teve uma linha correta, reta, quando você diz isso, e os noticiários estão dizendo que é isso, o que não vai colar é aquele que é contumaz. Então ele já era habitual. Esse não vai colar. Na minha visão, não vai colar. Não, sim, foi o que eu passei para ele. Falei, sou cliente seu há mais de anos. Se você não alinhar essa questão do contrato, eu não vou te pagar. Você pode me acionar na justiça, vou te pagar depois na justiça e dali em diante eu não vou ser mais cliente seu. Se a gente pontuar aqui o pagamento aqui do que nós utilizamos no mês, daqui 3, 5 meses, quando voltar, você vai ter o cliente de volta. Mas se você tiver esse tipo de medida comigo, daqui a gente encerra a nossa relação, né? Divórcio. Foi o que eu passei para ele. É exatamente o que eu estava falando com relação ao CRM. Eu falei para vocês trabalharem em relação que vocês têm com os clientes de vocês. E o teu fornecedor tem que fazer a mesma coisa. De novo, nós estamos todos no mesmo barco. Então, se o cara fizer isso com você, eu te ignorar 2 ou 3, acabou a fonte de renda dele. Não é assim que funciona. Então, para a gente manter esse relacionamento bom, de longo prazo, essa parceria real, de verdade, é necessário sentar com quem realmente está do teu lado, com quem te acompanha, o teu fornecedor de anos, o teu cliente de anos. Essa é a ideia. Esse relacionamento tem que ser mantido. O picareta, o nó cego, isso aí não resolve, nunca resolveu, não é agora que vai consertar. Mas tem que ser, olhar com cuidado justamente aquele que sempre esteve do teu lado. Pô, amigão, a gente andou junto até aqui, agora que a boca apertou, você vai pular fora. A gente está junto aqui, vamos continuar junto. Agora tem mais uma provocação aqui. Como está a sua capacidade de capital de giro, suas reservas financeiras para suportar a turbulência? Acho que essa é uma realidade do brasileiro, né? Difícil você... grande parte dos empresários acabam comprometendo e não tendo capital de giro. E aí, o que faz nesse imbróglio, o Fred? Joguei a bomba para você, depois eu comento. Tá? Pô, é sacanagem. Perguntinha difícil essa. É a pergunta que quem tinha que responder é economista, não é você, né? Pois é. Mas não é, como você, a Fer falou que você é o palestrante da noite, então eu tenho que ser cordial. Sobrou. Bom, é o que eu estava falando no início, né? Agora é hora de priorizar. Né? Nós temos poucas moedinhas e tem um monte de cofrinho para encher, então tem que priorizar quais são os mais importantes. Ou o fornecedor que é mais vital, ou o que é mais vital para uma empresa continuar funcionando, a gente tem que priorizar. Se não tiver reserva, inclusive reserva é uma coisa interessante, porque nós estamos, o mundo, né, está mais ou menos no inferno astral. As bolsas estavam começando a cair, veio o coronavírus, aí os árabes tretaram e baixaram o preço do petróleo, caiu, as bolsas derreteram, foi tudo junto, né? E assim, nós já estávamos com uma economia fortalecida, os juros já estavam baixos, então quer dizer, eu não tenho capital especulativo, né? Ou seja, o cara não vem de fora aqui para enfiar dinheiro e ganhar juros, porque o juro está muito baixo. Então isso aí estimula a fazer o quê? A investir nas empresas, né? Então, estavam investindo na Bolsa. A Bolsa teve esse problema. Então, assim, é complicado. As pessoas, as empresas que não tinham muitas reservas ou que tinham reservas concentradas nesse ou naquela aplicação financeira que foram... Isso aí é mais tua área. Mas é basicamente por aí. A questão é apertar o cinto, ver o que realmente é necessário. Depois a gente vai mostrar, tem algumas iniciativas que foram feitas, algumas linhas de crédito, que se tiver oportunidade e destino certo para pegar, que pegue com responsabilidade.
né? Porque tem algumas condições melhores aí. E vamos tocando. E se o teu negócio, o teu serviço não conseguir oferecer um valor para o teu consumidor, algo que o valor, eu já falei para vocês, é algo muito pessoal, né? Eu acho que o valor é uma coisa, ela acha que o valor é outra coisa. Então, se você não conseguir levar valor até o teu cliente, você vai ficar para trás. Nem que você tenha que mudar momentaneamente o teu modelo de negócio nesse meio tempo, cara, mude, mas entregue valor para o seu cliente. A gente, o brasileiro, dá jeito em tudo, faz gambiarra, nós somos muito criativos e temos que ser extremamente criativos agora para conseguir entregar valor e continuar trabalhando do jeito que a gente conseguir entregar valor. Nós temos que continuar trabalhando. Eu até vou fazer um comentário, uma defesa pessoal, e eu tenho um testemunho aqui, que é o João Gabriel, né, que pode verbalizar isso. Eu tive uma preocupação já de longas datas, desde o ano passado, eu venho trabalhando fortemente com os meus clientes para que eles tenham capital de giro. E eu não previa, em momento nenhum, nem corona, nem bolsa, nem barril está 30 e poucos dólares, nada disso. É por aquela angústia que a gente tem do empresário virar e falar como é que eu pago as contas essa semana. Então, ficar fazendo aquele malabarismo para definir de onde vai fazer o cata, pegar o dinheiro. Tem alguns empresários que eles elegem os outros, né? Hoje, deixa eu ver quem que eu vou tirar dinheiro hoje para sortear. E aí, né, João, você foi uma das empresas que fez uma lição de casa incrível. Não é porque eu estou na presença dele, mas hoje o João Gabriel, claro que tem que vender. Esse mês, até o dia 17, ele já performou a venda do mês. Então, assim, antes de estourar o corona, ele já estava com as vendas, graças ao bom Deus, do mês. Quer dizer, claro que ele quer vender mais em março, mas se não vender, já fechou a meta. Mas não é isso que eu quero dizer. Ele, por exemplo, é uma empresa, e ele sei que ele me permite dizer isso, que ele tem capital de giro para suportar aí um tempo. Mas isso não é uma regra universal. Estou errado, João Gabriel? Ele tem condições de suportar. Mas por quê? Porque ele fez a lição de casa lá atrás. Agora, tem algumas alternativas, gente. Também tem... Por exemplo, eu tinha cliente em dezembro que dependia do recurso que ia entrar na semana para ver o que ia pagar. E aí nós tomamos algumas medidas. Uma delas, que a gente fez no momento em que não previa isso, que era você fidelizar um contrato com as operadoras de cartão de crédito para fazer antecipação automática D+2. E você sabe que é uma coisa que para alguns clientes funcionou muito bem. Claro que você vai falar, mas eu vou pagar, já pago a taxa do cartão e vou pagar da antecipação D+2, que é diferente da antecipação quando você pega 1, 2, 3 meses e antecipa. É completamente diferente a taxa, é uma taxa muito menor e combinada. E você sabe que eu tive cliente que performou o capital de giro, um bom capital de giro, exatamente criando essa antecipação. E aí ele começou a ter mais respiro, comprar melhor, e aí tinha recurso, e aí começou a comprar, vender mais e com uma margem de lucro maior. Então, tem que usar um pouco da criatividade nesse caso, né Fred? Claro. Inclusive, é um recurso também que poderia, eu acho, pelo menos, que poderia ser melhor utilizado, é a emissão de boletos bancários, né? Porque você emitindo boleto, você tem uma linha de crédito com juro muito pequeno, né? Se você tiver um movimento de boletos bacana, você consegue uma linha de crédito com mais barato, inclusive, do que crédito hipotecário, tal. Então, é uma coisa interessante. E essa questão das maquininhas, agora está uma guerra das maquininhas. Cada uma está dando mais barato que a outra. Então, o negócio é negociar, o negócio é brigar, né? É o momento. Legal. Ninguém quer falar nada de capital de giro? Não? Não? Então, tá bom. Todo mundo quietinho. Oi? Tem que ter, né, Du? Então tá, Du. Quais estratégias você tem tomado para reverter as perdas de vendas e de clientes? Alguém já parou para pensar isso? Você já teve impacto ou prepara nisso? Você deve sofrer mais, cara. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque as faculdades e os colégios, como eles fazem contratos anuais, então você dá o recesso, tem faculdade e colégio fazendo atividades virtuais. Eu fico pensando cá com os meus botões, que ele oferta cursos livres. São aqueles cursos que, infelizmente, você depende todo mês ficar performando turmas, né? E o cara desiste fácil também. Espera aí, deixa eu dar o microfone para você. Pessoal que está na internet, é o Alexandre da Prepara. Finalizando outubro, novembro eu já começo a minha evasão de aluno. Novembro e dezembro. Ninguém quer estudar
na época de férias, ainda mais adolescente. Então é época de evasão. Então, enquanto o comércio está comemorando, para mim é minha pior época. Minha melhor época é agora. Agora é o meu Natal. E agora vem esse problema. Então, agora minha época de captação de aluno. É a época que eu entro nas escolas, é a hora que eu faço as ações. Então, eu passei apertado novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ah, legal, agora é minha captação de aluno. Agora eu vou começar, volto a crescer. E aí, todas as escolas estão fechadas. Minha captação, agora eu tenho que fazer meu plano B, meu plano C. Então, realmente, eu estou numa situação bastante delicada, porque e escola é uma mira onde ela está tipo assim, não, a escola tem que estar fechada, a escola tem que estar. Então, para mim, está uma situação bastante delicada. Só quer ver uma coisa, Fred? No caso dele, pensei aqui, fiz uma analogia com a Sky. Fiz uma analogia com a Sky. A Sky hoje me ligou e disse assim, estamos liberando mais 50 canais para o senhor. Tá, para quê? Para o senhor assistir. Tá, mas eu não tenho tempo e também não quero pagar. Não, o senhor não vai pagar. Então, de repente, era a hora que a franquia tinha que juntar os franqueados, aproveitar que o pessoal, muita gente vai ficar em casa, lançar alguns cursos, alguns free até. Estou pensando aqui, cá com os meus botões. Agora entra a criatividade. E, de repente, você entendeu o que eu estou dizendo? Era a hora de vocês, franqueados, se unirem e chegar para a franqueadora e fazer o que a Sky está fazendo. Porque, de repente, a turma que tem tempo de assistir televisão, filme, etc. e tal, estão liberando 50 canais. Eu não tenho tempo, mas tem gente que tem. E aí, de repente, quando passar a crise, ele vai criar o quê? A demanda por aquilo. É, claro. O nosso amigo estava falando aqui no comecinho da reunião, né? Quando alguns choram, a gente tem que vender lenço, né? Nesse material que eu trouxe, inclusive quero fazer um parêntese, eu vou deixar o PowerPoint, depois se vocês puderem, obrigado, se vocês puderem gravar em PDF e disponibilizar para o pessoal, ou no site, ali no YouTube mesmo. Eu trago algumas ações criativas que estão sendo feitas de várias empresas, uma delas a Sky está fazendo, a Vivo está fazendo, eles estão liberando canais, muita empresa está liberando curso. Por quê? Porque prevê-se que as pessoas vão ficar em casa, né? Então, nosso amigo dos cursos ali pode realmente conversar com os franqueados e falar, gente, o que a gente pode fazer para atingir esse pessoal? Porque o cara, imagina você ficar em casa, à toa, fechado em casa. Vamos fazer alguma coisa útil, vamos aprender alguma coisa. Eu acredito que vocês devem ter um banco de cursos muito completo, que já podem soltar alguma coisa de degustação e vender outra coisa em seguida, enfim. É uma série de atividades que podem ser feitas, porque vai ficar gente em casa. E você vê, qual que é o público-foco do coronavírus? Não são as pessoas com mais de 60 anos? E essas pessoas, elas são mega ativas, elas estão incomodadas de não poder ir na lotérica, de não poder ir no banco, de não poder ir na CPFL presencialmente. Elas não gostam desse universo virtual. Então, imagina se uma franquia como a sua libera cursos para esse público da melhor idade, que a gente chama. Não sei, vários cursos. Consequentemente, você depois, na hora que passar essa tormenta, você vai atrair público, os jovens e outras pessoas que não estavam no radar. Eu ia falar sobre a oportunidade que algumas empresas estão tendo de unir a responsabilidade socioambiental com um belo marketing. Por exemplo, a iniciativa da Ambev, divulgada hoje, né? Não vai ser muito bom vender cerveja, fazer marketing de cerveja agora. Então, eles vão fazer esforços para produzir 500 mil unidades de álcool em gel e vão distribuir isso em hospitais, etc. e tal. Ou seja, é uma ótima iniciativa que também vai fazer o pessoal lembrar da Ambev lá na frente. O Burger King vai doar uma porcentagem de todo o lucro líquido desse mês em todas para o SUS. A Globo News é um caso fantástico. A Globo News teve, essa última semana, a maior audiência da história. A Globo News nunca teve tanta audiência. E muito providencialmente na mesma semana em que a CNN Brasil inaugurou no Brasil.
Ou seja, para a Globo News, para os jornalistas e para os portais de notícia, no fundo está sendo bom. Para os anunciantes da Globo News, e a Globo News liberou o sinal, todo mundo pode assistir, e aí você pega a Folha, o Estadão também, todas as matérias referentes a coronavírus estão disponíveis para a população. Ou seja, isso vai causar, quando passar, e vai passar, as pessoas vão saber, por exemplo, que tem a CNN, que tem a Folha, tem o Estadão, tem o online. Então, estão tendo vários casos. E aí você começa a ver algumas empresas que estão divulgando casos ou estimulando casos de solidariedade, como aqueles jovens do mesmo condomínio estão se colocando à disposição para ir buscar fazer compras para idosos, né? E tem empresas incentivando isso. O Uber, por exemplo, vai implantar a partir de amanhã. Uber Eats, o pessoal que faz entrega através do Uber, se mostrar que foi fazer uma entrega para um idoso, buscar ou levar, eles não vão descontar a taxa da pessoa, vão pagar integralmente o motoqueiro. Não, quando passar, essas empresas vão ficar registradas com esse marketing positivo. Então, nós com a franqueadora, né, claro, nós franquia, cobrando a franqueadora algum tipo de ação. Nossos alunos, a partir da semana que vem, eles vão começar a fazer o curso em casa. Então, ele está na aula 7 do Excel avançado, ele vai continuar na aula 7 em casa. E vai ganhar um curso extra para fazer em casa. E nós vamos ter uma redução dos royalties. Então, a franqueadora vai ceder uma porcentagem dos royalties em descontos, porque vai diminuir a venda, vai ter uma série de coisas, então isso a gente está fazendo. Eu queria até comentar, nós escolas que sofremos nesse período, uma escola que tinha aqui há mais de 30 anos na cidade, fechou esse mês, né, que era a antiga Hard e virou franquia, né, a OnByte. Eu lamento, mas lamento muito, porque a gente é concorrente, mas a gente não é inimigo, né? Então, eu já ajudei eles, eles já nos ajudaram e lamentavelmente fechou uma escola que tinha mais de 30 anos na cidade, né? Então, essa época assim realmente não é fácil. O Thiago está tão quietinho hoje, Fred, estou até assustado. Você quer falar? Aqui é o próximo item, inclusive, viu? Aqui é o seguinte: as medidas e posicionamentos nas 3 esferas de governo municipal, estadual e federal estão suficientes? Não dá para falar, né? Bom, de novo, tudo é muito recente, tudo acontece a cada dia, a cada hora. Então, fiquem por dentro, fiquem ligados. Informação é fundamental nessa hora, né? Evitar fake news, buscar fontes confiáveis, sempre ir atrás da fonte, nunca compartilhar tudo que vem direto no WhatsApp, que muita coisa dessa loucura toda está vindo por conta disso, nessa facilidade de comunicação. Enfim, vamos falar de algumas iniciativas que já foram anunciadas, né? Mais iniciativas virão com certeza, mas com relação ao fortalecimento da economia nesse momento. Febraban, os 5 maiores bancos, eles vão atender pedido de prorrogação de vencimento de dívidas por 60 dias para pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Tá? Isso daí pode ser que se 60 dias não forem suficientes, vai ser mudado lá na frente, mas enfim. Então são 5 maiores bancos que costumam sempre ter lucro, né? Que parece que estão acordando para a situação. Alguns governos municipais e estaduais estão restringindo a circulação e determinando o fechamento de comércios. Eu já falei de shopping centers, de academias. Nessa hora que a gente tem que ter criatividade, se você faz parte de algum segmento, de alguma empresa desse segmento, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Se reúna com seus parceiros, sócios, funcionários. Gente, senta aqui, o que a gente pode fazer? Como é que eu posso chegar até o cliente? Como é que eu posso trazer valor ao meu cliente? E vamos ter criatividade e vamos embora, pelo menos nesse momento, né, para a gente não ficar parado. Conselho Monetário Nacional, está escrito errado. O Conselho Monetário Nacional, CMN, vai liberar recursos para bancos renegociarem até 3,2 trilhões em dívidas. E eles vão também liberar mais 637 bilhões
para financiamentos e empréstimos. Quer dizer, está vindo linha de crédito com juros mais baixos do que o normal, tá? E com volume maior também. O Ministério da Economia vai injetar quase 150 bilhões no mercado, pelo menos até hoje é o que está previsto. Vão permitir que os empreendedores levem até 3 meses para pagar o fundo de garantia. Então vai ter esse suspiro aí para pagar fundo de garantia. E também a facilidade de postergar o pagamento da parte do Simples Federal, porque o Simples engloba os 3, né? Municipal, estadual, federal. Então a parte federal já vai deixar para frente. Vão reduzir em metade as contribuições para o Sistema S, SESI, SENAI, SENAD, SENAR. O Ministério vai antecipar as 2 parcelas do 13º, a primeira e a segunda, para o mês que vem e para o mês seguinte. Vão permitir novos saques do FGTS, pagar bônus salarial em junho, que era mais para frente, e vão incluir mais pessoas no Bolsa Família, ou seja, estão alimentando os consumidores, permitindo que eles possam aumentar um pouco a capacidade de consumo deles. Então, essas medidas foram anunciadas, né? Para efetivar isso daqui, tem que ser publicado algum decreto, alguma medida provisória, alguma resolução, mas está para sair, né? Para regulamentar como é que vai fazer, como é que vai funcionar, está para sair. Tá, então as minhas obrigações esse mês, ela continua. Então, essa que é a questão. Eu acredito que nos próximos dias já vai ter uma decisão com relação a isso. Porque assim, o problema não é seu, o problema é de todo mundo. Então, assim, é uma coisa urgente. Então, o governo está tomando essas ações, felizmente está tomando as ações relativamente rápido, porque se não for assim, vai apertar todo mundo. Então, eu recomendaria cautela, aguardar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ver o que vai acontecer, porque, sem dúvida, nesses próximos dias vão começar a surgir essas medidas. Tá? Assim, já foi anunciado, vou fazer, só que para funcionar tem que editar uma medida, publicar, enfim, tem que ter essa parte formal. Pago ou não pago o Simples desse mês? Eu vou falar longe do microfone aqui. Cara, eu não vou dizer pago ou não pago, eu vou dizer na sua situação, se eu tivesse no teu sapato, com capital de giro baixo, eu não pagaria. Não, sim, ou baixo ou não, a gente não sabe se é 3 ou 5 meses ou 10 meses. Então, a ideia é que é segurar todo o dinheiro que não possamos gastar, ou Simples como uma medida, não pagar esse mês e já aderir a esse tipo de situação. Exato. Né? Porque assim, não é por enquanto, né? É um estímulo, não é perdão de dívida. Isso aí não vai vir perdão uma hora, de dívida, né? sim, ele vai vir. Vai vir acumulado ou parcelado, sim, mas vai vir. Mas vai vir, espera-se que venha quando já estiver reaquecendo a economia, né? Já tenha melhorado o mercado. Na verdade, pegando o gancho da fala do Fred, vou te dar um microfone, Eduardo Serralheiro, fala para o pessoal saber da internet que é você. Eu recomendo também, né, Fred, aguardar a orientação dos próprios contadores, porque os contadores, eles são bem alicerçados nas informações e eles são os mais interessados porque entre deixar de pagar o Simples Nacional e deixar de pagar os honorários, eles vão dar alternativa para não pagar o Simples Nacional, isso eu tenho certeza. Ô Fred, 2 perguntas. Primeira, o governo vai antecipar os 13º dos aposentados, no caso, dos né? aposentados e pensionistas. Eles já não vivem com uma renda que para eles não vai mudar em nada? Ou é para aquecer o mercado? Olha, Só se for isso. Tudo que eles estão fazendo, essas medidas dessa página aqui em especial, não são direcionadas aos empreendedores, são direcionadas aos consumidores, né? Para garantir o mínimo de poder de compra para esse pessoal sobreviver, né? Por um ou outro motivo, assim, se as coisas não subirem, o aposentado já vive com a verba dele ali, veio um dinheiro antecipado agora, eu posso comprar isso ou comprar aquilo, enfim. Porque depois vai fazer falta lá no fim do ano, né? Esse é o negócio. Então, mas você sabe que eu enxergo essa atitude da antecipação dos aposentados de uma outra forma, eu enxergo dentro de um outro prisma. Imagino que eles pensam o seguinte, que boa parte dos aposentados, eles vivem em cadeia, com empresários, com profissionais que vão ter dificuldade financeira com as vendas. Então, automaticamente, esse dinheiro antecipa para ajudar os pares familiares a suportar esse momento, entendeu? Que o dinheiro é muito bem-vindo agora do que depois em novembro ou na data do aniversário. Eu imagino que a decisão foi pautada nisso.
E olha, de novo, nesse conceito que eu venho falando para vocês, nós estamos todos no mesmo barco. Isso quer dizer que se houver algo que vá prejudicar todo mundo, cara, não tem como. Enquanto o governo tiver bom senso e tiver bala na agulha, vai ter que ajudar de uma forma ou de outra. Por quê? Porque senão a economia derrete, cara, não pode. Exato, não pode. Então, assim, claro, cada um tem que fazer a sua parte, cortar custo, evitar, mas estamos todos juntos. Se um for mal, o outro vai mal, todos vão mal, a economia vai mal. Isso não pode acontecer. Não pode deixar isso acontecer. Então, assim, pelo amor de Deus, eu não quero falar paga, não paga, deixa de pagar, não. Eu falei, na minha situação, eu aguardaria, né? Uhum. Ele está falando... Sim, entendi. Ele está falando o quanto que o Brasil aguentaria com base nos políticos que nós temos, que deixam muito a desejar e deveriam estar fazendo. Agora, cara, isso é questão para o economista, mas por piores que sejam muitos políticos, e eles são, cara, é uma questão de sobrevivência da espécie nossa, do Brasil. Se os caras não acordarem agora para fazer as coisas, quando a água bate ali, eles acabam fazendo alguma coisa. E vão ter que fazer alguma coisa. Não pode deixar passar do jeito que está. Hoje eu não sei se vocês acompanharam, tá? Se é que já não foi votado, declarado, talvez o Jonathan saiba me dizer, situação de calamidade pública no Brasil. Já foi votado isso aí já? Já foi aprovado. Só que, pegando o gancho dessa provocação que você fez, o que é quando você declara estado de calamidade? Você pode gastar além do teto. O único problema é que esse gastar além do teto na saúde. Então, precisaria usar as brechas legais lá no Congresso, e aí agrava, porque eles não estão nem tendo sessão, agora estão com algumas votações até remotas, fazendo igual os alunos da Prepara. Então, o certo era ter verba não só para a saúde, que é indispensável, fundamental, é emergente, mas também ter previsão que pode gastar além do teto, até porque você viu que o que tem para o Congresso, para as emendas parlamentares e para o presidente da República, está brigando aí em cima de 32 bi. Quer dizer, isso, 32 bi para esse momento nosso é nada. Então, eles teriam o quê? Que ter uma força-tarefa para que contemplasse também, nessa situação de calamidade, verba, dinheiro para suportar a crise das empresas, que é uma outra bandeira, né? O cobertor não é tão grande, né? Não. Mas tem que cobrir o que é fundamental, o que é essencial. E assim, a economia, nós somos a base. Cara, 90%, 99% dos negócios são micro e pequenas empresas. É quem mais dá emprego no país, 700 e tantos mil, sei lá. Eu até trouxe esse número na apresentação. Assim, é muito grande, é muito forte é muito importante para a economia do país para se deixar passar sem se fazer nada, né? Nós, micro e pequenos, somos fundamentais. Fundamentais. E tem mais? Você tem? Não, só tem uma pergunta aqui, você quer completar ali? Completa, depois eu te faço a pergunta que tem aqui do Rafael. Vamos passar, que está acabando. Eles vão alterar regras para estimular os bancos a renegociar dívidas, que isso aí também. Vão zerar alíquotas de importação de produtos médico-hospitalares, isentar bens utilizados para o combate ao Covid, eles vão isentar de IPI. Algumas possíveis ações que já estão comentando atualmente vão fornecer um voucher que ele chama, tipo uma mini Bolsa Família para aquele empreendedorzinho individual, pequenininho. Corona Voucher, né? Que assim, é uma graninha para o cara se manter. Se manter significa consumir, né? E nós fornecemos. Então, a gente tem que fazer esse casamento. Ele consome, a gente fornece e nós vamos nos ajudando. BNDES tem 140 bi na agulha para oferecer. O BNDES teve lucro nesse último exercício. Então, ele tem a possibilidade de oferecer isso. Temos em São Paulo, não sei se o próximo é São Paulo. Aqui, ações do Estado de São Paulo específico para a gente. Também abriram algumas torneiras aí
Então a gente tem 525 milhões, meio bilhão de real, que vão ser distribuídos para micro e pequenos. Eu falei ali que já foi determinado o fechamento de alguns comércios, e esse meio bilhão de reais, por favor, ele vai ser disponibilizado por meio do Banco do Povo e do Desenvolve São Paulo, que são duas instituições do governo que fornecem crédito a juro baixo, e eles vão trabalhar com juro baixo, vão reduzir juros, vão aumentar carência de pagamento, assim, tem várias ações sendo feitas nesse sentido. Então, além dessas questões do governo, dos bancos nacionais, também nós temos essa possibilidade aqui em São Paulo. Eu acho que era só vão aumentar prazo, vão dar preferência para bares, restaurantes, padarias similares. Na verdade, bares, restaurantes, padarias são aquelas empresas que serão impactadas mais duramente no início, né? Agora para de frequentar tal lugar. Então, o que vai sofrer primeiro? Então, vai se dar preferência a esse tipo de empresa. Aí vem questões de Ô Fred, esse slide você vai disponibilizar ele? Vou. Tem como colocar junto com o vídeo ou de alguma forma? Você vai colocar. E aí podia colocar esse e a palestra completa também, né? É só salvar em PDF, que acho que ele está em XLS. Tá? Legal. O Rafael Agostinho... Desculpa, só um detalhe. Claro. Tem ali o contato da minha página, não é fazendo uma propaganda, mas já fazendo, facebook.com/engataevai. Eu compartilho notícia ali, tudo gratuitamente, notícia de empreendedorismo e tal, e eu tenho feito uma seleção, uma curadoria de notícia nesses últimos dias, específicas com relação a essa crise, né? Tudo que está vindo de coisa legal, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, as iniciativas que estão acontecendo. Então, se puderem acompanhar para ficarem ligados, eu estou fazendo esforço para colocar o mais completo possível ali. E tem algumas coisas interessantes também, como, por exemplo, curiosas, né, como o Mercado Livre. Você vê essa do Mercado Livre? Mercado Livre, o logo dele são duas mãozinhas juntas assim. Você pode entrar no celular para ver. Agora eles fizeram duas mãos assim, eles mudaram o logo deles no Mercado Livre. Essa questão da Ambev também, fantástico. Tem ações muito bacanas sendo feitas. Tem empresas de Ribeirão, eu conheço porque eu sou de Ribeirão, fornecendo cursos gratuitos pela internet. Tem bastante coisa rolando nesse sentido, né? Muita gente se unindo. O Rafael Agostinho, ele disse o seguinte: no caso da Salgar, vamos oferecer desconto para clientes acima de 60 anos para delivery. Eles não são nosso público. São medidas, né, que vão tomando. Ótimo. A única coisa que eu recomendo é que às vezes a gente procura atrair aquele público que não é nosso. E aí eu me sinto como cliente, não estou dizendo que é o caso da Salgar, mas a gente não pode cometer aquele erro dos bancos, né? Quando você chega para o banco e fala, por que o novo você dá tudo isso e eu que já sou seu há 10 anos você não me dá isso? Isso vale para Vivo, para Sky, para tudo. Você já é meu, então a gente não pode cometer esse erro, porque a hora que passar a crise nós vai lembrar disso, né? E eu já comentei aqui, né? Adquirir um cliente novo é muito caro. Com comunicação, promoção, propaganda, é muito caro. Manter um cliente que você já tem é bem mais barato, assim, 5 vezes menos, né? Então, é o que eu falei do CRM, investir no relacionamento com aquele cara que você já conhece, com aquele cara que já é teu cliente, que já te ajudou a pagar a conta, que durante anos está com você ali na parceria, consumindo de você. Esse cara você tem que dar preferência. Lógico, nós temos que pagar a conta, então ações para buscar novos clientes também são fundamentais, mas o foco, sem dúvida, tem que ser carregar no colo aquele cara que sempre esteve junto com você. Peraí que eu vou levar para você. Aí o Rafael disse o seguinte, quando você responde eu levo o microfone lá. Na verdade, vamos oferecer uma experiência para quem não é nosso cliente. Não, Rafa, contempla todos, meu querido. Se for bom para eles, ele está dizendo que depois da crise eles voltam. A lógica seria essa? Ele faz a pergunta. Olha só, essa questão, assim, se você vai fornecer desconto, você vai estar investindo, né? Então vai estar saindo do teu capital aí para adquirir esse cliente. Então eu volto àquela coisa que eu estava dizendo. Você não tem uma garantia de que depois de passar tudo isso, esse cliente vai continuar com você. Não tem. Mas é muito mais provável que aquele que sempre foi cliente teu continue com você. Então acho que vale a pena considerar um pouquinho, investir um pouco mais naquele que já foi, sempre foi teu cliente. Não digo deixar de investir, mas investir um pouco menos para adquirir novos clientes, tá?
porque realmente pode ser que passe toda essa situação, ele volte, pare de consumir. É uma coisa que acontecia muito com cupons, vocês lembram quando estourou aquela onda de cupons, né? O Groupon, Peixe Urbano, lá surgiu 300 e tantos, sobrou uma só, né? Mas enfim, o cara comprava um cupom para ir no restaurante que cobrava 100 pila o prato, estava com a promoção de 50. Só que ele ia com o cupom de 50, mas quando voltava para 100, ele não voltava no restaurante. Então você tem que pensar em estratégias também que não destruam valor, tá? Que construam valor seu para o teu cliente, ao invés de destruir valor. Voltando aí só na situação de consolidar o cliente, do cliente que você já tem, de você dar essa atenção a ele, né? Nós tivemos lá nessas últimas semanas agora bastante assim, não problemas, mas os clientes mais antigos nos cobrando disso, porque como nós trabalhamos com produtos unissanitários, né, e também álcool gels, e aí teve esse boom, todo mundo correndo para comprar, aí teve alguns clientes que ligaram, que já compram nosso mensalmente, gastam lá conosco mensalmente, empresas até de porte grande, como shopping, algumas empresas de Monte Alto, e aí o pessoal, assim, quando recebeu a notícia de que tinha acabado o álcool, de que não tinha, nós não íamos poder fornecer, eles ficaram muito chateados. Ficaram, assim, muito bravos, mas teve gente que ficou bravo mesmo, como é que vocês fazem isso com a gente? Porque você não podia ter feito isso com a nossa empresa, você tinha que ter ligado aqui, falado para nós primeiro, né? E aí eu tive que me virar de ponta cabeça para poder suprir a necessidade foram 6 clientes nessa situação, para suprir a necessidade deles, para que nós não ficássemos nessa situação chata com esses clientes que gastam mensalmente conosco, né? Porque teve muito mesmo isso daqueles esporádicos, vamos dizer que não aproveitadores, mas que precisavam naquele momento daquilo ali, correram lá, como eu falei no começo da reunião com algumas pessoas, né, nós não tivemos esse cuidado, eu não estava lá, eu quase não fico na loja, nem na distribuidora, eu cheguei numa situação que teve uma mulher que pegou 15 frascos de álcool gel, aí eu perguntei para ela se ela tinha uma escola, ela falou que não, que era para ela e para o marido dela, que ia acabar tudo, né? E eu me senti numa situação assim, eu falei, eu tiro da mão dela ou não tiro da mão dela? Ela vai me xingar tudo, né? Vai ficar pior ainda perante as outras pessoas. Deixei levar e aí depois conversamos, fizemos uma reunião com toda a equipe e assim, primeiro direcionamos isso, vai chegar uma nova carga para nós até amanhã, direcionando primeiro para aqueles que já são os nossos clientes, que nós já sabemos que compram mensalmente. Isso não quer dizer que nós não vamos vender para outras pessoas que não compram mensalmente. Nós vamos vender, mas vamos dar prioridade para aqueles que nos sustentam mensalmente, que são realmente parceiros. Então, ser humano muda pouca coisa, né? A gente tem muita coisa em comum. Talvez essa pessoa foi lá consumir com você porque ela ligou na cidade inteira, não achou, ela só foi lá porque só tinha lá. E não volte lá depois, você não sabe. Agora, é o que eu falei desse exercício de empatia, né? De você se colocar no lugar do teu cliente. Como você se sentiria na condição de cliente? Pô, eu sempre comprei do cara e tal, a gente tem essa relação, ele não me liga, ele me avisa, enfim. Então a gente tem, porque para começo de conversa, nós todos somos consumidores, né? Nós passamos por isso no nosso dia a dia. Então assim, se coloca no lugar do teu consumidor, o que você acha que ele gostaria, que ele ia considerar valor? E é fundamental, manter esse relacionamento é fundamental, porque esse cara, ele vai continuar com você. É muito provável que ele continue, mas você não tem certeza, não tem garantia nenhuma de que aquele novo que apareceu do nada vai continuar com você, né? Sem contar essa questão de que é muito mais caro adquirir cliente novo do que manter cliente antigo. Ô Fred, a notícia boa assim que eu consigo ver no mercado, por exemplo, muitas empresas que prestam serviço meia boca, aquele concorrente que vem por preço, a gente sabe que um dia vai cair por preço também. Por mais difícil que seja todo mundo passar por essa crise, quem sobreviver vai estar mais forte no final, né? A hora que tudo isso passar, assim,
vamos fazer, a seleção natural da própria natureza, assim, no mercado vai se aplicar também, né? É o que eu acho que foi contigo que eu comentei no começo. O couro vai engrossando, né? A gente vai passando por essas coisas, o couro vai ficando mais grosso. E realmente, cara, assim, é aprendizado. É como eu falei para vocês, lembra do cisne negro? Ninguém imaginava no mundo que ia haver um cisne negro, mas ele existe, ele está ali, é um fato, acabou. O que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Assim, quem já passou por crises, já passou por perrengues no passado, uma ou outra experiência você guardou que você vai estar aplicando agora. Ou não, faltou caixa, mas já faltou antes, eu fiz isso, resolvi dessa forma. Assim, você vai engrossando o couro, você vai aprendendo e se preparando para a próxima. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, vai que baixa um disco voador com o marciano, começa a pôr fogo nas coisas, que nem o Independence Day. Não sei, né? Você tem que estar preparado para tudo. Inclusive, essa questão de ser preparado, tem um comentário ali no material, que está bem resumidinho, mas tem um comentário ali, de criação de cenários. Posso contar uma história rapidinho? Na década de 70 teve uma crise grande de petróleo, né? A Arábia Saudita, os árabes lá brigaram com os Estados Unidos porque eles invadiram Israel, os Estados Unidos foi lá, deu arma para Israel, uma treta do cão lá. Aí os caras que produziam um monte de petróleo falaram, beleza, nós vamos cortar a produção de petróleo. Cortaram a produção de petróleo. Os Estados Unidos ficaram desesperados, falaram, porra, a gente não tem, né? A gente precisa para aquecimento, para tudo, para gás, não tem. E aí foi uma crise tremenda, e uma das poucas empresas, se não a única empresa petrolífera que se deu bem na época, que conseguiu superar essa fase pela diversificação, foi a Shell. E a Shell sempre fez, tem no site deles, vocês podem procurar lá, ela sempre fez previsão de cenários. Então, ele põe um monte de maluco na sala ali, junta um cara de cada parte ali. Gente, vamos pensar, e se vier marciano aqui? Bom, então vá. O que acontece? Não, se vier marciano, as pessoas vão precisar correr e se esconder. Tá? O que eu posso fazer para a pessoa esconder? Tá. Você vai criando cenários. E você vai armazenando esses cenários. Então, você vai criando todo esse conhecimento que se um dia um marciano invadir aqui, você já vai ter feito essa previsão. Como a Shell fez a previsão que jamais imaginaram que os árabes iam cortar a produção de petróleo. Como agora aqui os caras trocaram e os russos chamaram e mandaram abrir e aumentaram a produção de petróleo para cair. Quer dizer, se você para fazer esse tipo de cenário, ainda que seja maluco, pode ser que um dia vire e você tire alguma experiência disso. Então, hoje dá para a gente fazer. Cara, peraí, o que pode acontecer agora? Pode durar pouco tempo, pode durar muito tempo, pode vir outro vírus, sei lá. Então, crie mini cenários para saber como você conseguiria sair dessa situação. Se acontecer, você já vai estar meio caminho andado. Bem, eu queria dar uma sugestão para o Rafael, né? Para o Rafael do Salgar. Ele falou de dar o desconto para os idosos. Ao invés do desconto para os idosos, lançar uma promoção para a família, né, que tem o idoso, aí sim ganha esse desconto. Acredito que mesmo os clientes que já são clientes, então vai te procurar mais, porque vai ter os idosos lá e aí você vai, de repente, fazer mais vendas. Né? É a minha sugestão, minha opinião, não sei se faz sentido para vocês. Fer, a gente já vai caminhando para... Vai tocar mais um pouquinho? Mais 10 minutinhos? Vocês aguentam, Tiago? Você quer fazer uma cerveja? O pessoal está querendo jabuticaba ali. O pessoal da Cigana adorou hoje quando o pessoal falou que não vinha, porque ele já diminuiu Mas vai ter outra degustação lá na Perestile, tá? Vai ter, viu, o pessoal da internet, vai ter uma degustação, né? Agora, um ponto importante também acho que tem que ressaltar isso, e aí eu deixo realmente, eu queria até que você comentasse, Fred, eu deixo um recado aos nossos pares que às vezes imaginam pautar as suas decisões, a sua criatividade e as mudanças que tem que ocorrer na sua empresa, pautar segundo os noticiários estaduais, federais e mundiais. Tem gente que não pauta pela nossa realidade. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que pegar uma crise que ela é mundial, que ela é nacional, que ela é estadual, que ela é local, e a gente tem que trazer para o nosso contexto. É aquilo que você disse inicialmente. Não adianta a pessoa querer adotar medidas que são interessantes em outros países, interessantes em São Paulo, interessantes em outro estado. É a hora de discutir assim. Vamos começar por Jaboticabal, começar pelo Clube Empreende, começar pela nossa realidade. O que a gente pode fazer para encontrar as respostas que essa crise está trazendo e vai
E é uma tendência de agravar, né, Fred? Porque às vezes a gente fica pautando muito lá, né? Eu já estou muito bem informado, já sei tudo que está acontecendo em outro país, nos outros países, o que está acontecendo no Brasil. Só que, na verdade, ele tem que olhar interior, até porque o Tiago, eu não sei, mas seus clientes, quantos por cento da sua clientela é de Jaboticabal? Um chute, mais ou menos. 90. Du, quanto que é a sua clientela? E você, o João Gabriel, na Lumifer, quantos por cento da sua clientela é de Jaboticabal? 70%. E a Raco? 60%. A Cigana eu não vou perguntar porque é uma sacanagem, né? Porque está no Brasil inteiro. E você, Janete, quantos por cento do seu consumidor é local? Quase a totalidade. E a Prepara? E onde está a resposta das soluções que a gente vai buscar? Cara, uma primeira possibilidade de resposta que eu já fiquei muito feliz de ver que todos vocês sabem esses números. Isso já é um grande feito, acreditem em mim. Conhecer esses números já é um grande feito. Eu acredito que a gente tem que ter a visão global, mas a ação de vocês tem que ser local. Por que eu falo isso? Nós estamos vendo o que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo em São Paulo, o que ainda não está acontecendo aqui. Então a gente tem a possibilidade de ver mais ou menos o que vai acontecer e tomar ação aqui. A gente tem essa canja de conseguir fazer o negócio com mais tempo do que eles tiveram. Você entendeu? Porque uma hora vai chegar. Então, vocês têm essa possibilidade de se planejar agora. Mas, evidentemente, quem é cliente de vocês? A ação tem que ser local. Sem dúvida tem que ser local. E não adianta ver uma coisa bonita que foi feita ali ou aqui, que se não faz sentido para o cliente de vocês, para quem espera valor de vocês, é inútil, né? Pode ser perda de tempo, perda de dinheiro. Acho que ele queria fazer... Não? Não? Rapidamente, porque desde segunda-feira, lá na agência, aumentou, enfim, foram dezenas de solicitações dos clientes pedindo para colocar aquele comunicado de que estão abertos e que está tudo funcionando, tal. De repente, os feeds de notícias em si entupiram de comunicado de empresa querendo dizer que está aberto e funcionando. Ótimo. Só que aí você começa a pegar, né? No desespero de que um fez, você começa a fazer um comunicado, algumas pessoas, alguns clientes me pedindo para colocar assim: estamos disponibilizando álcool em gel. Clientes que pela vigilância sanitária já deveriam estar disponibilizando álcool em gel. E na hora você pega assim, opa, então peraí, então não é que você sempre disponibilizou e etc. E alguns que logo em seguida pediram assim, olha esse comunicado aqui, alguém lá em algum lugar fez uso do comércio local, privilegie o pessoal da nossa cidade, etc, etc. Não, aí eu falo assim, super válido, mas vamos colocar amanhã ou depois, que aqui em Jaboticabal o negócio ainda não começou a pegar. Então, todo mundo está sendo massacrado por informação de tudo quanto é lado. Aí já vem todas as empresas da cidade falando que estão funcionando, que tem álcool em gel e tal. E agora você começa a dizer, você começa a sobrecarregar o cliente de informação e calma. Vamos ver como que o negócio se desenrola. Talvez semana que vem seja mais interessante você fazer uma parceria com alguém que faz entregas e falar, olha, eu entrego. Olha, ou talvez seja mais fácil você falar assim, olha, apesar de algumas empresas estarem fechadas, eu não aumentei meus preços, eu vou manter meus preços da forma que deveriam ser, porque vira esse efeito danado. Lá em São Paulo faz sentido, eu estou dentro de um shopping, o governador primeiro falou que determinava que fechava, viu que não ia pegar bem, agora voltou atrás, falou que está recomendando que os shoppings fechem. Então, tudo bem, todo mundo tem que fazer, não, estamos abertos, sim ou não. Só para que a gente analise esse cenário. E uma coisa interessante nesse contexto aí, eu fornecer álcool em gel para o meu consumidor, é o que eu falo toda vez aqui de entregar valor. Eu repito, eu sou chato com relação a isso. O que o teu consumidor quer? Ele quer álcool em gel ou ele quer ficar na casa e quer que o serviço vá até ele? Pode parecer absurdo, eu sempre falo e repito, cara, você tem que entregar o que o teu consumidor considera valor, não o que você quer vender. O que você quer vender, principalmente hoje em dia, não vai rolar. Então você tem que entregar o que a pessoa precisa. Conheça teu consumidor. Ele quer o álcool em gel, ele quer sair de casa para chegar lá e passar a mão no álcool em gel para consumir com você ali, correndo risco talvez de contaminar o pai, a mãe, o avô, sei lá. Ou ele quer ficar em casa e quer que você leve o produto até ele.
Tem um monte de gente fazendo isso, tem até alguns exemplos ali de loja de roupa anunciando isso, falando, eu estou me entregando em casa, enfim. O que o teu cliente quer? Você tem que entregar o que ele considera valor. É simples assim. Não é tão simples assim, mas o conceito é. E às vezes o momento não é nem hora de tem gente que está olhando a crise como uma forma de lucrar. Às vezes não é nem momento de você lucrar, mas de você passar algum conceito. Né? A gente falou aqui que eu não morro de amores pela Sky, nem pela Vivo, nem por nenhum desses grandes grupos. Mas isso que eles estão fazendo é deixando um legado. Né? A gente fala que o Golfeto fala assim, a melhor hora de mudar antes que seja a hora. Essa semana, Jonathan, de segunda até hoje, eu recebi 2 propostas de parceria de gente que há 2, 3 anos atrás sequer fazia a gentileza de atender a minha equipe. E aí agora você vê um desespero das pessoas, assim, tentando prospectar tudo e todos, porque a crise bate. E olha que detalhe aquilo que o Jonathan falou, e olha que a crise nem chegou, nós estamos diante de uma crise que eu diria que é muito mais emocional e psicológica, estou falando de Jaboticabal, do que real. A crise é real no mundo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Aqui ainda não chegou de fato, não é, Fer? Então as pessoas, olha como é que o ser humano é, a gente está somatizando ainda o sofrimento do que virá, e tudo indica que virá, mas o sofrimento, imagina a hora que chegar mesmo o sofrimento. Então assim, acho que a mensagem final que a gente tem que deixar para eles, eu acho que como lição de casa, para vocês que vieram aqui gentilmente, agradecemos eu, a Fernanda e a Joyce de coração, né, Fer? Sair de casa, quebrar o paradigma, vir aqui, e levar a lição de casa de sentar com seus pares, sentar com seus funcionários, com seus sócios, com seus colaboradores e buscar solução juntos. Eu costumo dizer que quando a gente senta com a equipe nossa, a gente encontra soluções mais inteligentes, até porque quando você senta com os atores envolvidos na crise, eles vão te ajudar a encontrar soluções que eles vão comprar as ideias dessas mudanças. Então, acho que a lição de casa é essa, é construir a solução junto com a equipe, e não simplesmente ficar Ctrl+C, Ctrl+V, igual a maioria está fazendo, copia tudo que é moda em outros lugares e sai replicando mensagens como se eu fosse politicamente correto, socialmente correto, fazendo algo que eu acho que é bacana. E não é isso, e é o que você falou, o cliente quer algo a mais. O que você vai me entregar nesse momento difícil para mim, além do álcool em gel e além da máscara, que nem está achando máscara. Né? Gostaria que você fizesse suas considerações finais, Fred. Eu volto a dizer assim, porque realmente estamos todos no mesmo barco, né? Nós vamos passar, querendo ou não, nós vamos passar por essa situação. Repito, vocês aqui em Jaboticabal têm a chance, ainda tem alguns dias ou horas, sei lá, para conseguir ainda se ajeitar, né? Vendo que os outros já passaram. Planejamento tem que ser algo recorrente, sentar com todo mundo, brainstorm, vamos ter ideia, e se acontecer isso, como é que a gente age, se acontecer aquilo, como é que a gente age, e vão tocando, sem deixar, evidentemente, de manter o dia a dia de vocês, de traçar as metas de vocês. Claro, vamos ter que rever metas, vamos ter que rever toda essa questão, mas de ter meta, de saber, conhecer onde vocês estão, como eu disse da outra vez, para saber onde vocês querem chegar. Então, peraí, nessa semana eu quero conseguir esse tijolinho aqui, então vamos trabalhar para conseguir isso. Semana que vem mais 2, 3, 4 tijolinhos, e a gente vai indo, né? Pensar, exatamente. A prestação, não, pensar não picado. Não é mais pensar por semana, é por dia mesmo. Por dia. Pensar por período, né? Pensar de manhã e pensar à tarde. Exato, um dia de cada vez. E detalhe, pegando o gancho da Fer, nós somos, às vezes, os empresários são muito alienados, eles não acompanham absolutamente nada. Ele compra o que o Jornal Nacional vende e alguma outra coisinha. Essa é a hora de estar bem informado. A gente precisa saber tudo, né, Fred? O que está acontecendo Sim. dos noticiários para a gente poder tomar decisões corretas. Né? Não estou falando que não tem que olhar para fora. As decisões estão aqui, bem pertinho, mas tem que buscar conhecimento. Vá na fonte, busque na fonte. Ali no material também, se vocês quiserem ver, tem aplicativo do Ministério da Saúde com relação ao coronavírus, tanto para Android quanto para Apple. Assim, busquem veículos de comunicação que sejam idôneos, né? E não alimentem todo esse fake news, esse desespero, esse apavoro, essas mensagens de WhatsApp, cara, absurdos, que porque você toma água quente vai matar o vírus. Cara, isso é uma responsabilidade tremenda. Então, antes de encaminhar qualquer coisa, é sério, porque o cara lê aquilo e fala, não, vou tomar meu chá aqui, eu estou protegido. E é engraçado até porque hoje, eu não sei em qual dos grupos que eu faço parte, que tinha a veiculação de um que era, a fonte era como se fosse da Unicef, em que passava todas as instruções, que o vírus morre a não sei quantos graus e tudo mais, tal.
Aí a pessoa falou, não, deixa eu verificar a fonte. Viu que era incorreta. Ela falou, poxa, foi uma médica que me passou. Exato. Então, assim, tomar cuidado, né? As notícias, elas estão mudando rápido e a gente precisa acompanhar, porque as fake news vêm mais rápido ainda. Eu recebi um áudio do Dr. Fulano e tal. E assim... Pode fazer, parece que faz sentido aquela informação. Exato. Né? Quando não, você lê aquilo, eu quando li a primeira vez, eu falei, assim, poxa, faz um sentido. Mas não, será que isso é real? De onde está vindo? Tem um estudo por trás disso? Né? Assim, dá trabalho, mas tem que se informar direito, até porque vocês todos, nós todos temos uma obrigação como formadores de opinião. Na família de vocês, com os funcionários de vocês, com os clientes de vocês, vocês são formadores de opinião. Vocês não podem contribuir para divulgar essas fake news que só prejudicam. E tem um monte de gente que não tem tempo, né, à toa, que fica inventando essas besteiras. Mas assim, a gente tem que, cara, dá trabalho, mas você tem que ir lá, vai, fuça, acha a fonte. Não, olha, realmente é isso. É o que mais tem, inclusive saiu um estudo. Vou repetir para que todos possam ouvir, não é fake news da China, né, que está sendo implantado para que a China criou eles tenham uma vírus vantagem econômica em relação empresas. aos outros. Isso. Gente, não é tão fácil assim, eu vou criar um vírus e vou espalhar ele e eu vou ter vantagem. Em termos biológicos, isso é extremamente difícil. E tem um estudo que saiu esses dias também, não sei se foi na Science ou na Nature. Na Nature, né, falando que fizeram sequenciamento genético e viram que ele é uma mutação do vírus anterior, não foi feito em laboratório. Mas... Exatamente. Apesar para quem chega, né, uma Nature, não é para qualquer pessoa que chega porque é uma coisa difícil de digerir, assim, uma revista científica, mas quem tem acesso a isso tem que compartilhar essas coisas reais. E eu vou até falar um pouquinho, a gente viu um pouquinho nas redes sociais, a gente falando sobre parte de ciência, o quanto isso é importante. Agora, nesse momento, até mais, porque com base em quem trabalha com a ciência, os pesquisadores públicos, né, podem trazer soluções para a gente de descobrir o porquê esse vírus está aí, qual é todo o funcionamento dele e as possíveis curas, né, ou reversões do que está acontecendo. Então, dar um pouquinho de valor para isso é muito importante e olha o impacto que isso tem economicamente. Né? Então, isso eu acho super importante. Puxando uma brasa para a nossa sardinha, né? Acreditem na ciência. A ciência sempre fez muito pela humanidade e hoje mais que nunca, né? A gente está dependendo demais da ciência para realmente conseguir superar isso. Vamos dar uma pausa nessa polarização política aí dos bolsomínios e da petezada aí, que é o que trouxe essa herança maldita de tanta fake news aí que infernizam. Eu não propago nada, não mando nada. Tem coisa que eu leio, às vezes até da família. Eu já nem leio, eu deleto já porque... eu já sei que é fake news. Acho que é isso, né, Fer? Fred, Jonathan, Joyce, eu queria agradecer, nós queríamos agradecer vocês que ficaram até agora, se puderem deixar os seus depoimentos. Teve uns 15 heróis aí, foi alternando, mas tem uns 15 heróis aí que ficaram o tempo inteiro. Se pudesse deixar aí o seu depoimento, né, Jonathan? Porque a hora que sair do ar, aí não consegue pôr mais, né? É isso? Inteira. Tá. Então vocês avisem depois seus pares que amanhã vai estar inteiro no... Mesmo sendo o seu aniversário amanhã, você vai pôr. Tá certo. Parabéns. Então. Então, pessoal, amanhã vocês vão acompanhar na íntegra. Deixem os seus depoimentos, se vocês gostaram, se não gostaram, se recomendam, e passem isso adiante, que é muito importante. Obrigado, gente. Obrigado a todos que fizeram presente, Duzão, João Gabriel...